Nessa manhã, eu comecei o dia recebendo uma enxurrada de notícias, de links, de vídeos falando sobre a separação da Sandy e do Lucas e a seguinte frase que a Sandy disse no programa Altas Horas da noite de ontem, dizendo assim: estamos ressignificando o amor. Ressignificando o amor. Para quem acompanha o Manual do Casamento, já há quase 10 anos, sabem que eu não faço react de vídeos, sabem que eu não repercuto notícia da mídia, nada disso, mas me chamou a atenção essa frase, ressignificando o amor. Porque quando nós temos, e não é um termo pejorativo, é uma concepção da nossa geração, mas quando nós temos a queridinha do Brasil, e eu falo queridinha com carinho, porque é uma artista que gravou muitas músicas, muitos filmes, muitos seriados, marcou a infância, adolescência e fase adulta de muitas pessoas, e sempre com muito carinho, sempre com muito respeito. Quando ela traz essa expressão, ressignificando o amor, isso certamente é muito forte, é muito poderoso. Ressignificar o amor. Além de ser forte essa expressão, ela está num contexto extremamente perigoso. Estamos falando de um relacionamento de 24 anos que está se rompendo. Nós estamos falando de um casamento de mais de uma década que está acabando. Nós estamos falando de um filho que vai agora aprender o que é um deserto. E diante de tudo isso, nós temos a frase ressignificando o amor. E o que me trouxe preocupação? É que o brasileiro, e eu vou limitar o brasileiro, porque é naturalmente quem tem uma empatia, né, muito maior pela Sandy, pelo seu trabalho, pela sua vida, pela sua carreira, nós somos tentados ao ouvir isso e criar uma sensibilidade em torno disso. Porque, afinal de contas, quem está falando isso é alguém que o brasileiro cresceu ouvindo desde Maria Chiquinha até a fase atual da carreira, a separação profissional do seu irmão. E de repente essa frase, para o brasileiro de uma forma geral, ela gera um impacto muito grande, muito grande. E aí o Manual do Casamento, ele se preocupa porque nós trabalhamos a favor do casamento. Trabalhamos a favor da restauração. Nós temos 10 anos praticamente que estamos trabalhando para restaurar famílias. São mais de 1.400 vídeos, parece, na última contagem, já produzidos. Foram horas, é uma pousada terapêutica para restaurar casamentos, é uma dedicação em tempo integral. E eu sei que a minha audiência não é a mesma audiência que acompanha a essa cantora, a essa atriz. Entretanto, eu me preocupo com a minha audiência, de ouvir isso e entender que isso não é normal. Entender o peso dessas palavras, ressignificando o amor. Quando nós vamos para a Bíblia, que afinal de contas faz muito mais sucesso do que Maria Chiquinha, o que a Bíblia fala a respeito do amor? Quando você vai para 1 João no capítulo 4, no verso 7, fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é uma referência de Deus. Só ama quem está em Deus. Só ama a quem Deus concede o amor. Isso é amor. E agora eu vou falar abertamente. Ninguém pode ressignificar o amor. Já tentaram fazer isso? Muitas vezes. Sandy não é a primeira a tentar isso. Sabe quem tentou ressignificar o amor? Shakespeare. Shakespeare tentou ressignificar o amor, transformando o amor numa loucura, numa insanidade, numa aventura, em impulsividade. Casos
de relacionamentos que terminam em morte, desobediência, mentiras, traições. Shakespeare tentou ressignificar o amor. Mais recentemente, nós tivemos os movimentos homossexuais tentando ressignificar o amor. Agora nós temos um casal que rompem uma aliança matrimonial que a Bíblia diz que é até a morte. Vão em rede nacional dizendo que se preocupam com o filho. Se separam e dizem que estão ressignificando o amor. Não se ressignifica o amor dessa forma. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo escreve sobre o amor e ele fala assim, a partir do verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas o que vier, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele continua falando mais um pouquinho. Fato é que não tem como você ressignificar o amor. Agora presta atenção. Muito se fala que a separação de um rico é diferente de uma separação de um pobre. Há poucos dias repercutiu isso, né? O pobre, ele se separa, ele critica na rede social, ele briga, ele espalha para a família, ele faz escândalo, ele vai na porta e... Enquanto o rico, quando se separa, ele é diferente. Ele vai no programa do Serginho, ele vai no programa da Ana Maria Braga, ele faz uma viagem para Paris e tá tudo bem. Mas presta atenção. Embora exista todo um glamour que se coloca em relação a uma separação, na prática não é assim. Isso não existe. Isso que foi feito na noite de ontem, ou melhor, né, foi feito na terça e exibido na noite de ontem, é uma atrocidade moral. Você não pega uma separação, um rompimento, e você vai em rede nacional e fala assim, estamos ressignificando o amor. Não se faz isso. Porque as pessoas que ouvem isso começam a pensar assim, poxa, é normal. Aí, ó, dá pra eu trair a minha mulher, dá pra eu trair o meu marido e seguir a minha vida, começar a transar com outras pessoas e ainda assim sermos amigos. Cuidar do nosso filhinho, Theo, Léo, Zé, ou seja lá mais o que for, e tá tudo bem. E não está tudo bem. E de repente nós precisamos tomar cuidado com isso. Há poucos dias repercutiu uma cantora que vai num programa matinal da Rede Globo, foi traída de um relacionamento de alguns dias e chorou e falou, olha, porque eu estou rompendo o ciclo, eu estou aqui pelas mulheres que foram... Essa é uma que havia casado com um humorista há alguns anos e de repente largou ele por um amigo que frequentava a mesma casa. De repente está lá, num programa, chorando, e isso, aquilo. Você percebe a incoerência que o nosso mundo vive? Você percebe que, de uma maneira explícita, estão rompendo com tudo, estão destruindo tudo. E sabe o que me chama a atenção? E por que eu fui motivado a fazer esse vídeo de react e eu não faço isso? É porque falou do amor. E o amor é Deus. De repente, alguém que está se separando. Ah, porque, sabe, nós somos os melhores amigos e... Ei, conversa para boi dormir. Você não pega o melhor amigo e fala assim, ei, vai embora para um outro canto, vá pra puta que te pariu que eu não quero você aqui. A gente não fala isso para um amigo. A gente não pega um esposo, uma esposa e fala assim, quer saber de uma coisa? Segue seu rumo, porque eu te amo tanto, é a pessoa que eu mais amo. Ah, porque você é a melhor pessoa do mundo. Vai bem para longe de mim. Eu não chego
e fala assim: olha, eu tô pensando no meu filho, o melhor para ele. E sabe o que é o melhor para ele? Ele crescer sem pai e sem mãe. Cada final de semana num lugar. É isso que é o melhor. O melhor para o nosso filho é ver o pai dele depois com uma outra mulher. É ver a mãe dele com outro homem. Isso é o melhor para o nosso filho. Não se faz isso. Não se normaliza isso. Isso é uma atrocidade moral. Não se faz. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro do programa, né, diante de tudo que estava acontecendo, em um determinado momento foi dito assim que é tudo novo, que estão entendendo o que está acontecendo, que estão conversando há algum tempo. Em um momento ela fala assim que foi tudo muito bem pensado. Ele deixa escapar, fala, faz mais ou menos um mês. Ela, não vamos nos apegar à data. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual a diferença da separação dos dois, das separações que eu vejo todos os dias? Nenhuma. Nós temos ali uma pessoa pública preocupada com seus contratos, que precisa transformar em algo normal, algo que não é normal. Que precisam se expor diante de uma dor, de um sofrimento, de um desejo de continuar, mas que tem um que está prevalecendo, que está falando assim, não, eu não quero continuar, não vou continuar. E tem que se aceitar. Isso não é normal. E aí, diante dessa situação, embora eu demonstre extrema indignação pela fala, pela coerência, por alguém falar que está abandonando a família, um compromisso, um laço e com tamanha relevância para uma nação, e fala que está ressignificando o amor, embora eu abomine essa fala, eu me solidarizo com esse casal, que não é diferente de nenhum outro, que estão sofrendo, que certamente o pecado está se desenvolvendo dentro deles, que está fazendo com que façam coisas, falem coisas que são absurdo. É uma fase do deserto que eu lido constantemente. É a fase que a pessoa faz inúmeras cagadas, fala besteira, faz horrores, depois se arrepende. A diferença são as proporções. A Sandy e o Lucas, que são pobres, que são simples, que são humildes quando se separam, eles brigam só entre a família. Quando são famosos, essa repercussão ganha o mundo. Que você tome ciência a ouvir todas essas coisas, a ver como a mídia repercute tudo isso. Tome tento, tome juízo. Olha para a Bíblia. Entenda que ninguém, não é porque canta musiquinha, não é porque rebola, não é porque isso, aquilo, que vão ressignificar o amor. Não é porque estão se abandonando pelos desejos de se deitar contra a pessoa que agora vão mudar os preceitos de Deus. Não se deixe enganar. Eu peço desculpas se porventura algum fã dessas pessoas citadas se sentem ofendidos pela minha fala. Não é intuito nenhum atacar as pessoas, o lado pessoal íntimo de cada um. Pelo contrário, me solidarizo, entendo o que eles estão passando. Mas enquanto figuras públicas, enquanto profissionais, o que foram feitos, quer seja pela Sandy, pelo Lucas, quer seja pela outra cantora que foi chorar lá na Ana Maria Braga, que eu não me recordo, isso é um absurdo. E eu não quero falar a essa audiência, eu não quero falar às pessoas que seguem, que idolatram isso, aquilo, não. Eu quero falar à minha audiência, que por vezes se deixa ser levado pelo que acontece na mídia e acha que isso é normal. E eu só estou aqui para ajudar você a falar assim, isso não é normal. Não compactue com isso. Não aceite isso. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês, conceda a vocês um ótimo dia e nós nos veremos certamente em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.